batismo sobre nós, no início dessa reflexão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Gálatas capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Para ninguém se confundir, né, Paula? Olha só, é uma passagem comprida, grande, assim, relativamente grande, e muitas vezes essa passagem ela é usada em outros contextos, né? Mas eu quero usá-la para discorrer sobre um assunto que é muito importante para nós nessa manhã. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filhos. Presta atenção. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, com F maiúsculo, que clama, Abá, Pai. Portanto, já não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Veja bem, que palavra fantástica. Através dessa palavra, Paulo, o apóstolo, realiza ali o itinerário do que aconteceu conosco a partir da vinda de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. É o plano de redenção, né? Deus enviou o seu Filho único para morrer por nós. E a partir da morte de Jesus, da entrega de Jesus na cruz, nós recebemos uma dignidade de filhos. E recebemos o Espírito, né, do Filho, que clama Abba, Pai. Depois, no último versículo 7, não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Veja bem, o que essa palavra está dizendo para mim e para você nessa manhã? Ela está nos revelando, me revelando, te revelando, a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo Jesus. Nós não somos escravos, nós não somos conhecidos, nós não somos servos, nós somos filhos de Deus. A dignidade de filhos que nós recebemos a partir do Filho, que é Jesus, o Filho com F maiúsculo. Mas veja bem, nós não somos qualquer filhos, somos filhos profundamente amados. E a prova de que Deus nos ama, continua a carta aos Romanos, no capítulo 8, diz, é que Deus enviou o Espírito Santo, né? Que clama em nossos corações, que nos leva a orar, que nos conduz. E a prova de que Deus nos ama é que Ele nos deu, também São Paulo diz aos Romanos, seu Filho único para morrer no nosso lugar. Então veja bem, aqui hoje o Padre está falando de identidade. Qual é a sua identidade? Qual é o seu RG existencial? A sua identidade é essa. Filho amado, querido, amado com um amor perfeito, infinito, incondicional. Veja bem, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma crise de identidade coletiva no nosso tempo. Isso é fato. Eu ouvi um sociólogo dizendo isso, não na perspectiva religiosa, mas eu, como sociólogo e filósofo, que dizia que no nosso tempo a gente vive uma crise de identidade coletiva. As pessoas estão com crise na sua identidade humana, afetiva e tantas outras realidades. Elas não sabem mais dizer quem são. E quando há esse espaço de crise identitária dentro da gente, a gente se torna uma presa fácil para duas coisas. Aliás, para três coisas. Ansiedade, medo e insegurança. Quantas pessoas inseguras porque não sabem dizer quem são, não sabem dizer o que são, não sabem dizer qual é a sua própria missão nesse mundo. São João Paulo II, nas catequeses sobre a teologia do corpo, ele dizia que nenhum ser humano pode ser feliz de verdade enquanto não assumir, mas assumir quer dizer assumir a sua identidade de filho amado, querido, aceito. Saiba de uma coisa, você é um filho, uma filha, e um filho querido por Deus, um filho aceito. Muitas vezes o inimigo quer nos tentar, nos enganar, dizendo que, fazendo-nos crer que porque nós temos erros, Deus está bravo conosco, Deus não nos ama mais, porque nós temos pecado. Bota na sua cabeça, filho, filha, nada anula e muda a realidade do amor de Deus por você. Deus é apaixonado por você.
e aconteça o que acontecer, Ele sempre será. Sabe, muitas vezes nós pregadores, entenda bem, nós somos tentados a não falar tanto do amor de Deus. Já é algo batido, né? Já é algo que as pessoas sabem. Mas a experiência desmente isso. Não é algo que as pessoas sabem. Porque se as pessoas soubessem, teria muito menos suicídio, muito menos depressão, muito menos gente insegura, muito menos pessoas se sentindo rejeitadas. Talvez você. Talvez hoje você esteja se sentindo feio, feia, inadequado, rejeitado. Eu te digo uma coisa, você não é a forma como as pessoas te trataram e te tratam. Você não é o que disseram ou dizem de você. Você não é as suas feridas. Você não é os seus erros. Você é o que Deus diz ao seu respeito. Você é o que a palavra de hoje disse ao seu respeito. Você é um filho amado, não escravo. Um filho, uma filha querido por Deus, aceito do jeito que você é. E o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, na encíclica Deus Caritas Est, que falava sobre a virtude teologal do amor, em outras palavras, no começo da encíclica ele dizia, essa é uma verdade que precisa ser sempre anunciada, sempre, sempre, sempre e sempre. Oxalá todos os pregadores, até falando sobre pecado, que eles comecem dizendo, Deus te ama. Por isso que Ele não quer que você peque. Até falando sobre provação, Deus muitas vezes permite provação, mas é porque Ele te ama e quer te preparar para algo melhor. Porque essa é a verdade. Deus ama demais você não tem noção. Padre, mas eu sou pecador. Gente, o inimigo é sórdido. Ele nos tenta para pecar e depois que nós consentimos e pecamos, ele quer nos fazer acreditar que Deus está bravo conosco e não nos ama por causa dos nossos erros e pecados. Claro, Deus quer a nossa perfeição, nosso crescimento, mas Ele sabe que para chegar ao estado de perfeição, nós vamos passar por quedas e limites e vamos tropeçar. E Ele não desiste de você. Deus não desistiu de você e nunca irá desistir. Então, é preciso falar sempre sobre o amor de Deus. E é preciso falar sobre essa verdade, a identidade. A sua identidade é a identidade de filho. Você recebeu isso no batismo. E ninguém anula, é um sacramento que deixa uma marca indelével, nós aprendemos no catecismo da igreja. E quantas pessoas com crise de identidade. E essa questão da identidade é muito séria, porque quando você não assume, enquanto você não assume quem você é em Cristo, a sua identidade, olha, você se torna uma presa fácil da insegurança e dos ardis desse mundo. Eu estava vendo uma pesquisa ontem do jornal The Daily Mail de Londres, que ele dizia o seguinte, que as mulheres são mais propensas à insegurança, né? Pesquisadores estudaram por anos, e também os homens também têm. E eles provavam ali, claro, é um jornal, não sei como eles publicaram essa matéria, que eles devem ter patrocinadores, mas foram corajosos nessa matéria. Eles diziam assim que a indústria do cosmético e da moda, ela sempre trabalha para te mostrar que você é inadequado. Seu cabelo nunca vai ser bom o bastante. Você sempre precisa daquele creme, tá? Sempre. Sua pele nunca vai ser boa. Você precisa daquele negócio. Daquele, sei lá, creme que passa. Sua roupa, seu corpo nunca vai ser bom. Você precisa treinar mais. Você precisa daquela roupa que agora ressalta aquela parte do corpo, que dá mais cintura, que mente ali o que você não tem, né? Que levanta o que está para baixo. Você precisa sempre de algo. Sabe, a indústria, ela ganha dinheiro do cosmético, da moda. Estou dizendo que ninguém tem que melhorar, não, é bom melhorar, mas com sobriedade, né? Porque a indústria do cosmético e da moda, ela se estabelece sob, melhor dizendo, a insegurança das mulheres, das pessoas, né? E esse jornal falava que os cremes tem 95% de propaganda de creme para mulheres e 5% para homem. Mas homem também tem ruga, né? Mas porque foi se percebendo com o tempo, né? Esse gap ali, investindo para vender. Mais uma vez eu digo, tá gente, nada contra se cuidar, isso também faz parte do processo de cura interior, né? Mas quando o fundamento é o amor de Deus. Porque se a pessoa tem uma crise de identidade, ela vai achar, ela vai buscar a identidade dela, o valor dela, no que ela veste, no que ela faz. O seu valor não está no que você veste. O seu valor não está na tua aparência, se bem que é ótimo se sentir bem consigo, né? Cuidar de si. Seu valor não está no que você tem, no que você veste, no que você faz. Seu valor está na sua verdade de filho, de filha de Deus. No amor de Deus por você, sabe? Que te encontra, que te aceita, que te ama. Talvez você está tão ferido, ferida, como essa mulher que a Valdênia leu o testemunho, você foi amaldiçoada pelo pai, pela mãe, você foi abusada sexualmente, abusado, você foi traído, você está apanhando no seu casamento,
Você não gosta do que você vê quando você olha no espelho, do seu cabelo, da sua aparência, do seu corpo. Talvez você está numa depressão. Mas onde você estiver, não existe abismo no qual o amor de Deus não te alcance. Não existe situação existencial, filho, filha, na qual Deus não possa te amar. Ele te ama e é de graça. Só precisa aceitar, assumir a sua identidade. E mais uma vez eu digo, não baseie o seu valor na forma como as pessoas tratam você, porque a gente é assim. Ai, padre, eu me sinto muito inferior, porque lá no meu trabalho ninguém me valoriza, ninguém me reconhece, lá em casa as pessoas me jogam para baixo. É compreensível, mas o seu valor não está na forma como as pessoas tratam você. Você não é uma pessoa feia porque o teu marido não te elogia. Você não é uma pessoa digna porque o teu pai não reconhece o que você fez. É claro que é um processo de conversão, né? De metanoia, de mudança de mentalidade, mas nós precisamos entender que nosso valor não está na forma como as pessoas tratam a gente. O nosso valor não está na forma como se fala de nós. O nosso valor está na nossa realidade de filhos, de filhas amados, como nós somos. E veja bem, a gente precisa, muitas vezes, repetir para nós mesmos. Às vezes eu faço isso, viu? Acho que os padres, meus vizinhos de quarto lá na minha casa, devem falar, o padre hoje está rezando alto, está vivendo algum processo ali, ou meio doido. Porque às vezes eu repito para mim mesmo, olho no espelho e falo, você é um filho amado, você é querido, você vale o preço de cada gota do sangue de Jesus. Você foi feito por Deus, por amor e para amar. E às vezes a gente precisa repetir para nós mesmos em voz alta, porque você já percebeu que às vezes nós falamos tantas coisas ruins de nós mesmos? E quando você está falando coisas ruins de você mesmo, você está dando crédito à tese do inimigo e não à tese de Deus, que você é uma bênção. Então, sobretudo nos dias que você estiver bem para baixo, sabe? Bem desanimado, se sentindo feio, inadequado, estranho, olhe para você mesmo, ou sem olhar no espelho e diga, eu sou um filho amado. Nada vai anular isso. Talvez você que está no pecado, que está vendendo droga, que está na prostituição, que está no adultério, que fez algo horrendo, isso não anula o amor de Deus para você. Volta para casa. Ele está esperando você hoje, agora. Ele está abraçando você. E Jesus disse a Santa Faustina, no diário de Santa Faustina, que maior pecado do que o pecado é a desconfiança na misericórdia de Deus. Maior que o pecado, o que mais desagrada a Deus, Jesus, não é tanto o pecado, claro que desagrada, ofende, mas mais do que o pecado desagrada o Senhor a nossa falta de confiança na sua misericórdia. Não é que é tudo festa que a gente pode sair pecando, não é isso. Mas que quando acontecer, nós não podemos parar no pecado e nos afastar de Deus. Pelo contrário, até o pecado tem que ser um trampolim para a gente voltar para Deus, sentirmos-nos arrependidos e falar, não, esse Deus me ama, nada vai mudar a misericórdia de Deus por você. E a gente precisa trabalhar, gente, para ir aceitando esse amor, para ir incorporando esse amor, para ir mudando a nossa mentalidade. Não é o que você faz que te dá mérito diante de Deus, é o que Ele fez por você na cruz. Já está feito, você é filho. Pelo seu batismo você é irmão, é co-herdeiro de Deus em Cristo, né? Assuma isso. E veja bem, eu acho tão bonita essa realidade do assumir, porque o amor, você não precisa fazer muita coisa. Se tem uma pessoa que te ama, você só precisa aceitar o amor, né? Não é verdade? Mas às vezes é difícil para a gente aceitar o amor. Você sabia que esses dias eu estudava também uma tese ali de um psiquiatra, provando o processo do auto-boicote ou da autossabotagem, né? Que às vezes a pessoa, provando como funciona, né? A pessoa, ela tem uma crença tão grande que ela não é digna de ser amada, e que quando alguém se aproxima dela, ela faz de tudo inconscientemente para comprovar a tese dela de que ela não é digna de ser amada, e ela afasta as pessoas de si mesma. Eu não sou digna de ser amada. Aí alguém começa a gostar da moça, ela faz de tudo para mostrar que ela não merece ser amada, que ela não é uma menina legal, até que o rapaz acredita, não, essa menina não é boa e vai embora. Mas por quê? Porque ela acredita tanto que ela não é amada, ela acredita tanto que ela não é digna, sabe? Que ela faz de tudo para inconscientemente provar aquilo que ela acredita em virtude de uma ferida aberta, né? Eu ouvi o testemunho esses dias de uma mulher que por muito tempo sofreu um abuso sexual muito sério na sua família por parte de um familiar, né? E por muitos anos, antes de se encontrar com Deus, de receber a sua cura emocional e interior a partir da ação do Espírito Santo, ela vivia esse processo, né? Que ela tinha tanto ódio de si por tudo que aconteceu,
Ela odiava a si mesma, apesar da culpa não ter sido dela, mas o ser humano é complexo, né? A criança às vezes absorve aquilo de maneira como se fosse culpa dela, que todos os namorados que ela teve, ela fez de tudo para mostrar que ela não era boa. Ela se vestia mal, ela andava feia, ela os tratava com falta de educação, ela mostrava sempre os seus defeitos, para inconsciente mostrar, eu não mereço ser amada, sai de perto de mim. Aí quando ela recebeu a sua cura, Deus foi curando essa ferida, esse auto-boicote, né, essa auto-sabotagem inconsciente, e foi colocando as coisas em ordem dentro dela, e foi convencendo-a de que ela era digna de ser amada. Às vezes, as pessoas hoje estão tão confusas, né? Tão acostumadas a não serem amadas, que elas resistem quando alguém as ama. Às vezes é difícil, né? Tem pessoas, esses dias eu ouvi a história de um amigo, que ele era muito educado, tratava muito bem, ele tratou bem uma mulher, e ela apaixonou. Ele falou, Padre do céu, está na minha cola. Por quê? Porque nunca foi bem tratada. Sempre foi humilhada e usada. Quando alguém diz bom dia com educação, a pessoa apaixona. Ah, você me deu atenção, minha filha, eu te diz bom dia. Mas é o nível de carência. Só que não é nas pessoas que a gente vai curar essa carência, esse vazio, é em Deus. O vazio que tem dentro de você, que você tentou talvez preencher em namorados, em pessoas, em bens, em aparência, só Deus pode preencher. Só Deus. E esse amor de Deus, filho, filha, é só aceitar, é gratuito. Mas às vezes a gente tem resistência a aceitar o amor. Como essa menina que eu falei. A gente crê tanto que a gente não merece o amor, que a gente quer convencer as pessoas que a gente não merece. E às vezes nós conseguimos. E a ferida só vai aumentando, né? Mas olha, eu gosto tanto quando eu penso nisso, lembrar de dois paralelos bíblicos. O apóstolo Pedro e o apóstolo João. Acredito que você já tenha ouvido a história de ambos. Quem era o apóstolo Pedro? É aquele que disse para Jesus, eu vou morrer por você, eu vou te amar, eu vou aonde o Senhor estiver. E o que ele fez? Negou 3 vezes e amarelou na hora da crucifixão, na hora da prisão de Jesus. Mas o centro estava nele, eu vou dar a minha vida por ti, eu vou fazer. Em contrapartida, encontramos o apóstolo João, que parece até meio petulante, né? Várias vezes, como ele se apresenta? Eu sou aquele que Jesus ama. Eu sou o discípulo amado. Ele não falou, eu vou dar a vida por você. Ele falou, eu sou aquele que Jesus ama. E veja bem, olha só, ele não negou Jesus. Ele esteve aos pés da cruz em todos os momentos. Ele levou Maria para casa e cuidou dela. Mas por que João teve essa força que Pedro não teve? Porque ele soube simplesmente aceitar o amor de Deus e se deixar amar. E eu vou ser sincero, desculpa, é difícil se deixar amar muitas vezes. Tem gente que tem dificuldade. Eu confesso, por exemplo, eu tenho dificuldade quando é aniversário, está todo mundo ali batendo palma e falando comigo, eu quero sumir. Tem gente que é assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Se deixar amar, né, no aniversário. Eu vou no aniversário, eu abençoo, eu falo palavras bonitas, com facilidade, mas quando é para mim, em aniversários mais, né? Eu tenho dificuldade, estou dando esse exemplo só para ilustrar, né? E eu não sou tímido, não sei porquê. De natureza, né? Eu não sou tímido. Quando eu olho para o meu pai, eu já vejo que não tem como eu ser tímido. Mas às vezes é difícil você se deixar amar, né? Aceitar que as pessoas simplesmente amam, você não precisa fazer nada. Foi essa virada que João teve que Pedro não teve. Pedro só ia dizendo, eu dou a minha vida por ti. João dizia, eu sou aquele que ele ama. Tá bom, não preciso mais. Eu sou aquele que Jesus ama e eu sou aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus. João tinha uma autoestima fantástica, né? Porque ele está escrevendo dele mesmo, né? Imagina se eu escrevesse um livro falando, olha, vocês leitores, eu sou o mais amado por Deus aqui de vocês. Você vai falar, esse padre é petulante, né? Orgulhoso. Mas João escreveu isso. Ele escreveu para todos os discípulos. Muitos estavam vivos quando ele escreveu, alguns já tinham sido martirizados, foi o último apóstolo a morrer, né? Mas ele tinha uma autoestima e uma certeza que Deus o amava, e ele estava certo. Não é que Deus o amava mais, Deus o ama todos, mas ele assumiu, eu sou amado, ninguém vai roubar isso de mim. Tanto que ele foi o apóstolo que não negou, ele foi o apóstolo que mais viveu. Você sabia que aceitar o amor de Deus ajuda a gente até na longevidade, né? É um remédio de vida, porque João foi o último a morrer, né? Não é só porque ele era novo, não, porque outros jovens também morreram antes, né? Apóstolos jovens ali, relativamente. Mas você vê, quando você aceita o amor de Deus, e como é difícil aceitar, eu digo para você, faça o propósito hoje de aceitar o amor de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade, eu confesso,
sobretudo no começo do meu ministério, quando alguém me dava alguma coisa, num aniversário, um presente, não quero, não preciso. Depois eu fui entendendo, não, Deus está me amando através daquela pessoa, Deus está me amando através daquele elogio, Deus está me amando através daquilo que está acontecendo. Às vezes é difícil aceitar o amor das pessoas. Às vezes é difícil simplesmente entender que a gente não precisa dar, mas só aceitar. Isso acontece muito, por exemplo, com mães, com pais, com líderes. Você está sempre fazendo pelos filhos, você está sempre fazendo pela família, você está sempre fazendo pela igreja, nós padres, pastores, você está sempre fazendo pelo povo, nós missionários, mas muitas vezes Deus quer nos amar através das pessoas. E é preciso aceitar o amor, como João, sabe? É preciso aceitar, porque quando a gente vai aceitando esse amor de Deus, a insegurança vai diminuindo dentro da gente. E o nosso mundo, como eu disse, ele trabalha para nos causar insegurança, gente. É tanta competição, né? É tanta comparação. A comparação, ela está na raiz da insegurança, muitas vezes. Como a gente se compara com as pessoas. Como a gente vai se autodesclassificando. E veja bem, se nós não assumimos, não aceitamos esse amor infinito, incondicional e perfeito de Deus por nós, essa nossa identidade de filho, nós vamos estar sempre vulneráveis. Aí há a pessoa que sempre se mata para ser bonita e vive de regime, e vive um desespero. É bom você estar bonito, mas bonito de maneira saudável, entendendo que o seu valor não está nisso. É a pessoa que se mata para estar sempre na moda, é a pessoa que se mata para falar o que as pessoas querem ouvir, que busca sempre agradar a todos. Gente, isso é um cárcere, isso é um suicídio gradativo. Você viver querendo agradar a todos sempre, falar o que todos querem ouvir. Por quê? Porque você é inseguro, insegura. Quantas pessoas vivem assim para agradar, com uma insegurança profunda? Mas à medida que você vai incorporando, assumindo essa identidade de filho, sabe? Você vai ficando mais seguro, mais equilibrado emocionalmente. Quantas pessoas desequilibradas emocionalmente? Como eu dizia, que se apaixonam pelo vento. Manda uma mensagem, oi, a pessoa responde oi, está apaixonado por mim. Tanta gente vem falar comigo, nossa, padre, ele deu um sinal. Eu falei, minha filha, que sinal que você está vendo aí? Que eu não estou vendo nada. Aí que ele olhou, minha filha, ele não é cego, ele virou para o lado. Mas a pessoa vai criando mundos e fundos e se apaixona e mendiga o amor dos outros, né? Olha, se você não se firma em Deus, na sua identidade de filho, você vai sempre estar dependente do elogio dos outros, do feedback dos outros. Ai, padre, eu estou muito triste porque ele não viu, eu limpei a casa, ele não reconheceu. Eu arrumei o cabelo, ele não viu. Eu fiz isso, meu patrão não reconheceu. Eu fiz isso, padre, a minha esposa não reconheceu. Se você não cura a sua insegurança de base, assumindo o amor de Deus por você, filho amado, filha querida, você vai colocar sobre o outro sempre o fardo de ter que consertar você, com o elogio dele, com o reconhecimento dele. É um fardo você conviver com alguém ao qual você tem que sempre consertar. Veja bem, analogia, né? Porque se não é o seu elogio, ele não está feliz, ele não está consertado. E muitas vezes essas pessoas estão que nem Pedro. Eu vou fazer. Não. Eu sou o discípulo que ele ama. João não tinha vergonha nenhuma de dizer, eu sou simplesmente o discípulo amado. Acabou. Venha o que vier, né? Mas, mais uma vez eu digo, às vezes a gente vai colocando sobre os outros o fardo de ter que consertar a gente com os seus elogios, com o seu reconhecimento. E às vezes não é por mal não, gente. As pessoas fazem muita coisa hoje em dia. Às vezes as pessoas não conseguem te elogiar porque elas não têm tempo, elas não perceberam, sabe? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente às vezes depende daquilo. E quanto a gente se fecha na igreja. Ai, padre, eu deixei de ir porque ninguém reconheceu o que eu fiz. Ninguém reconheceu, mas Deus sim, sabe? Me trataram mal na igreja. Jesus está sempre de braços abertos. Quando te tratarem mal, você fala, pode me tratar mal, mas eu sou o discípulo que ele ama. Eu sou a discípula que ele ama, sabe? Eu sou aquele que ele escolheu. E João entendeu que ele não precisava fazer coisas para Jesus, né? Mas que ele precisava somente aceitar o amor de Jesus. Porque se você faz coisas sem assumir a sua identidade de filho e sem aceitar o amor de Jesus, essas coisas serão infrutíferas e não serão para a glória de Deus, mas serão para preencher a sua carência. Eu preguei muito bem, mas ninguém elogiou. Opa, eu canto bem, mas ninguém elogia. Eu fiz direitinho, mas ninguém viu. Não, está errado. Se você não preenche esse vazio, não cura a sua insegurança de base, assumindo a sua identidade de filho, de filha, amado, amada, você vai fazer as coisas não para a glória de Deus, mas para receber elogio, para receber feedback.
Quanta gente carente na igreja, em postos de autoridade, querendo elogio. Gente vulnerável, se você não elogia, se você não puxa o saco, ela vira o teu inimigo. Mas se você elogia, nossa, você é o máximo, tem todos os favores. Usa a autoridade, usa o poder para privilegiar quem baba, né? Quem elogia. Isso é de uma imaturidade, de uma infantilidade sem precedentes, sabe? Mas como a gente vê isso por aí? Quantas pessoas mendigando amor, mendigando afeto, porque não assumiram a sua identidade de filhos e filhas amados, amadas. Sabe, esses dias eu atendi uma moça jovem, bonita, eu fiquei com a dó e ao mesmo tempo com vontade assim, de dar uma benção no pescoço, assim, sabe que vontade? Pegar o pescoço da corda, mocinha. Gente, ela tinha acho que 20 e poucos anos, não foi uma confissão, claro, né? E, então eu posso dizer, e ela envolvida com um homem casado, mais velho que ela, um ser humano asqueroso esse homem, asqueroso. Mas ela se envolvia com ele, só procurava ela para o sexo, nada mais. Não ia largar a esposa, e que bom que não largava, porque senão ela largasse também, né? Porque ia destruir uma família, enfim, estava tudo errado ali. E ela veio falar comigo, ai pai, mas ele me ama, mas ninguém me vê, ele me vê. Minha filha, ele não te vê, ele te usa. Ele te usa, você tem valor. Ai, mas eu não tenho ninguém. Assim você não vai ter ninguém nunca. Porque veja bem, existem muitas pessoas más, infelizmente, que tem uma anteninha ligada para perceber pessoas com problema de baixa autoestima e pessoas com insegurança. Porque elas pegam nesse ponto. É muito fácil estabelecer um processo de domínio afetivo, de dependência emocional, para com uma pessoa que é insegura e tem problema de autoestima. Muito fácil. É você elogiar, é você dar atenção. Eu não sei como tem gente que acredita, ele diz que me ama, minha filha, ele não te ama. A boca dele está falando isso, mas os gestos dele dizem outro. Sabe, sendo usada, se submetendo a ser usada como uma meretriz por migalhas de aprovação, 5 minutos de afeto, sabe? Ela dizia, não padre, eu nem tenho prazer sexual com ele, eu quero companhia, ele me olha. Eu falei, pelo amor de Deus, ele te olha e Deus morreu na cruz por você, né? Deus derramou cada gota do sangue dele para te fazer feliz. Aí, claro, com muito carinho, eu fui dizendo, mas também com vontade, como eu disse, dá uma apertadinha no pescoço, uma benção no pescoço, assim, tem hora que dá vontade, viu? Todo carinho, mas acorda, minha filha. Aí depois de uma oração, de um tempo de partilha, eu percebi que ela entendeu, né? Tal, ia dar passos, mas também se criou uma prisão. E como eu disse, não era prisão carnal no caso dela, era prisão, talvez era o afeto do pai que ela não teve, estava buscando naquele homem asqueroso, né? Mentiroso, sem vergonha, e ainda tinha uma posição de autoridade, o infeliz, na região ali, né? Sabe, que vontade de... nem falo, que faz na minha cabeça, se encontra uma pessoa dessa. Mas, enfim, é muito triste, mas quantas pessoas assim? Talvez, desculpa os desabafos aqui, talvez você esteja numa situação dessa hoje. Ai, padre, é que ele me ama, ele vai largar da mulher. Em primeiro lugar, já começou tudo errado, ele é casado, ele não é teu. Você está pecando, Deus não quer adultério. Não é da vontade de Deus. Deus tem alguém para você. E se não tiver, por enquanto, que o amor dele te preencha e te cure. E que você viva primeiro um processo de cura interior, de assumir o amor de Deus, de assumir a sua identidade de filho, para depois entrar num relacionamento. Porque se você entra com esse vazio, com o seu coração como um queijo suíço, vai dar ruim. Vai dar ruim, eu digo, filho, filha, com todo o carinho do mundo. Mas Deus quer curar você dessa insegurança, desse medo que você sente, dessa necessidade do aplauso, da aprovação de determinadas pessoas, desse afeto, carência de afeto, você já entrou em tanta enrascada por causa dessa carência. Está na hora de acordar, sair desse relacionamento tóxico. É hoje, não é amanhã, é agora que o Espírito Santo está falando com você, é você mesmo. É a hora de acordar e de tomar uma decisão, romper agora e para sempre com isso. Deus te criou para ser feliz e Ele te ama demais. Ele não te criou para mendigar o afeto e para viver como escravo, escrava, de dominação emocional e afetiva. Não, não, abra-se. O Espírito Santo quer te curar nessa manhã, porque você é muito precioso, preciosa. Não importa o que fizeram com você, o que falaram de você, você é preciosíssimo para Deus, filho, filha. Você é um filho amado, Ele não desiste de você, amada. Hoje Ele quer te abraçar, te encontrar, te levantar, restituir a sua dignidade de filho machucada, maculada pelo pecado, pelas más escolhas, por tantas coisas. Abra-se, deixa Deus chamar, como João só aceita. Como João só aceita. Eu sou o discípulo amado, o filho, a filha amada, o filho amado.
Senhor, nós acolhemos o Teu amor, nós aceitamos. Senhor, em Teu nome, Jesus, nós não vamos colocar barreiras para o Teu amor. Pode nos amar, Jesus, nós aceitamos, nós acolhemos o Teu amor, nós colocamos por terra o mais se, é que eu sou pecador, é que eu isso e aquilo. Não, nós somente falamos, ama-nos, Senhor. Nós abrimos as portas, nós escancaramos as portas do nosso coração, da nossa alma e pedimos, Deus, nos ama nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nos batiza no Teu amor nessa manhã. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, batizando-nos, derrubando, tirando de nós as resistências ao amor. Vem, Espírito Santo, curar as nossas feridas mais profundas. Se fomos abusados, rejeitados, se não recebemos a aprovação dos outros, dos pais, da mãe, do pai quando éramos crianças, se crescemos num ambiente muito hostil, pessoas nos xingando, falando que éramos burros, feios, incapazes, vem nos curar, Espírito Santo, vem nos plenificar com o amor de Deus, vem restituir a nossa dignidade de filhos e filhas amados, dá-nos uma clara consciência, Espírito Santo, da nossa identidade de filho e de filha, que nós não troquemos a nossa integridade por aprovação, Espírito Santo, vem nos batizar no amor nessa manhã, vem nos curar, nós aceitamos o amor de Deus, nós queremos ser amados. Vem, Espírito Santo, nos curar. Senhor, nos ama profundamente com a Tua presença. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor e quer nos curar. Nós nos abrimos ao Teu toque, ao Teu amor. Nós nos abrimos, entregamos ao Senhor as nossas tristezas, nossas tristezas. Seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal, episódio 60 do nosso podcast diário A Bíblia em um Ano. Aqui nós estamos lendo a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, seguindo o método dos 12 principais períodos que dão sentido, né, a toda a história da salvação. Muito feliz de ter você aqui. Hoje nós leremos Números capítulo 10, Deuteronômio capítulo 9, Salmo 10 provavelmente vai ficar aí como tarefinha, então já anota, se eu não falar no final, você já sabe que é o Salmo 10, tá bom? E nós estamos nesse tempo do deserto, né, desse período histórico, bíblico, do povo no deserto. E lembrando que você está ouvindo as leituras aí nesse tempo na voz do Orlando Júnior, missionário da Canção Nova, que está me ajudando aqui, está sendo muito legal, eu estou fazendo, claro, a abertura, a reflexão, como sacerdote aí todos os dias. Copia o link desse vídeo, manda para os seus contatos, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Números capítulo 10. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Faze para ti 2 trombetas de prata, faze-as de prata batida. Elas te servirão para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar o acampamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá junto de ti à entrada da tenda de reunião. Se tocar uma só, virão e se juntarão a ti os príncipes, os chefes de milhares em Israel. Quando tocares com força, partirão aqueles que estão acampados ao oriente. E quando tocares com força uma segunda vez, partirão aqueles que estão acampados ao meio-dia. O sinal para a sua partida será um toque de alarme. Para convocar a assembleia, tocareis também, mas não com o toque de alarme. São os filhos de Aarão, os sacerdotes, que tocarão as trombetas. É uma lei perpétua para vós e vossos descendentes. Quando na vossa terra sairdes à guerra contra inimigos que vos atacarem, tocareis com força as trombetas, e o Senhor vosso Deus se lembrará de vós, e sereis livres dos vossos inimigos. Nos vossos dias de alegria, vossas festas e vossas luas novas, tocareis as trombetas, oferecendo os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, e elas vos lembrarão da memória de vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemunho. Os israelitas puseram-se em marcha e partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Farã. Partiram, pois, pela primeira vez conforme a ordem do Senhor transmitida por Moisés. A bandeira do acampamento dos filhos de Judá partiu em primeiro lugar, seguida de suas tropas, e a tropa de Judá era comandada por Naasson, filho de Abinadab. A tropa da tribo dos filhos de Issacar era comandada por Natanael, filho de Suar,
e a tropa da tribo dos filhos de Zabulon era comandada por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os filhos de Gerson e de Merari partiram, transportando-o. Depois disso, partiu a bandeira do acampamento de Ruben, seguida de suas tropas, e seu comandante era Elissur, filho de Sedeur. A tropa da tribo dos filhos de Simeão era comandada por Samaliel, filho de Surizadai, e a tropa da tribo dos filhos de Gad era comandada por Eliasaf, filho de Reuel. Os caatitas partiram em seguida, levando os objetos sagrados, e antes que chegassem, era montado o tabernáculo. A bandeira do acampamento dos filhos de Efraim partiu, seguida de suas tropas, e a tropa de Efraim era comandada por Elissama, filho de Amiúde. A tropa da tribo dos filhos de Manassés era comandada por Gamaliel, filho de Fadassur, e a tropa da tribo de Benjamim era comandada por Abidã, filho de Gedeão. A bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que formavam a retaguarda de todos os acampamentos, partiu, seguida de suas tropas. A tropa de Dan era comandada por Aiezer, filho de Amizadai. A tropa dos filhos de Asser era comandada por Fegiel, filho de Ocrã. E a tropa dos filhos de Neftali era comandada por Aia, filho de Enã. Essa foi a ordem de marcha dos israelitas, divididos em tropas quando levantavam acampamento. Moisés disse a Obabe, filho de Raguel, o madianita, seu sogro: Nós partimos para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco, e te haveremos de tratar bem, porque o Senhor prometeu fazer bem a Israel. Obabe, porém, respondeu-lhe: Não irei contigo, mas voltarei para minha terra e para junto de minha família. Moisés replicou: Rogo-te que não te separes de nós. Conheces os lugares onde poderemos acampar no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, dividiremos contigo os bens que o Senhor nos der. Partiram da montanha do Senhor e caminharam 3 dias. Durante esses 3 dias de marcha, a arca da aliança do Senhor os precedia para lhes escolher um lugar de repouso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca se levantava, Moisés dizia: Levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos os vossos inimigos, fujam de vossa face os que vos aborrecem. Quando, porém, se detinha, dizia: Voltai, Senhor, para a imensa multidão de Israel. Deuteronômio capítulo 9. Ouve, Israel, hoje passarás o Jordão para despojar nações maiores e mais fortes do que tu, cidades importantes cujas muralhas sobem até o céu. Um povo forte e de alta estatura, descendente dos Enassim, que conheces e dos quais ouviste dizer: Quem poderá enfrentar os filhos de Enac? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus marcha diante de ti como um fogo devorador. É Ele quem os destruirá e os esmagará diante de ti, de tal forma que tu os despojarás e os aniquilarás prontamente, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver expulsado de diante de ti, não digas no teu coração: Por causa de minha justiça é que o Senhor me introduziu na posse dessa terra, porque é por causa da perversidade dessas nações que o Senhor as despoja diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entrarás na posse de suas terras, mas é por causa da perversidade dessas nações que o Senhor as despoja diante de ti. E é também porque o Senhor teu Deus quer cumprir a palavra que deu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá a posse dessa terra excelente, porque és um povo de cabeça dura. Lembra-te, não te esqueças de que modo irritaste o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, não cessaste de ser rebelde ao Senhor. Em Horebe o provocaste de tal forma que ele, irado, quis aniquilar-te. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água.
E o Senhor entregou-me as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, nas quais estavam gravadas todas as palavras que o Senhor vos tinha dirigido no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor entregou-me as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. O Senhor disse-me: Vamos, desce prontamente daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, corrompeu-se. Depressa se desviaram do caminho que lhes mandei seguir. Fabricaram para si um ídolo fundido. Vejo, continuou o Senhor, que essa nação é um povo de cabeça dura. Deixa que eu o aniquile e apague o seu nome de debaixo do céu. Farei de ti uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Tendo eu descido do monte, o qual ardia em fogo, trazendo na mão as 2 tábuas da aliança, verifiquei que vós tinhas de fato pecado contra o Senhor vosso Deus, fabricando-vos um bezerro de metal fundido e desviando-vos assim tão depressa do caminho que vos tinha traçado o Senhor. Arrojei então de minhas mãos as 2 tábuas e quebrei-as à vossa vista. Prostrei-me em seguida diante do Senhor, como antes, e estive 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, por causa de todos os pecados que tinhas cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor e provocando-o a ira. Eu estava aterrado, vendo o furor do Senhor contra ti, a ponto de te querer destruir. Entretanto, ainda desta vez ele me ouviu. Também contra Arão o Senhor estava de tal forma irado que queria matá-lo, mas eu intercedi também por Arão. Quanto ao objeto de vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, tomei-o, atirei-o ao fogo e o fiz em pedaços, esmagando-o até que fosse reduzido a pó, e joguei esse pó na torrente que desce da montanha. Provocastes também o Senhor em Tabera, em Massa e em Quibrot-Ataava, quando o Senhor quis que partisses de Cades-Barne, dizendo: Subi e tomai posse da terra que vos dei. Vós vos rebelastes contra a ordem do Senhor, desconfiando dele, e não ouvistes a sua voz. Desde que vos conheço, fostes sempre rebeldes ao Senhor. Fiquei, portanto, 40 dias e 40 noites, prostrado diante do Senhor, porque vos queria aniquilar. Orando, eu disse-lhe: Senhor Javé, não destruais vosso povo, vossa herança, que resgatastes com a vossa grandeza e tirastes do Egito com mão forte. Lembrai-vos de vossos servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olheis para a dureza desse povo, para a maldade de seu pecado, para que os habitantes da terra de onde nos tiraste não digam: o Senhor não podia introduzi-los na terra que lhes tinha prometido, ou então: ele os odiava e por isso tirou-os a fim de matá-los no deserto. E não obstante, eles são o vosso povo, a vossa herança, que tirastes do Egito com a vossa grande força e com o vosso braço estendido. Senhor, obrigado por essa palavra, que nós não sejamos rebeldes como o povo de Israel foi no deserto, e que nós também tenhamos intercessores como Moisés o foi para aquele povo, pessoas que rezem por nós, e que nós também saibamos ser intercessores das outras pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O capítulo 10 de Números falou das trombetas de prata, o sinal de partida do Monte Sinai, bem interessante. E o Deuteronômio 9 falando sobre a rebeldia de Israel no Monte Sinai, a intercessão de Moisés. Gente, o povo de Israel estava movendo, andando, e algumas tribos seguiram ali os tabernáculos dos levitas, seguiram o tabernáculo, os levitas, a tenda da reunião, com as outras tribos. A presença do Senhor e os sagrados objetos estavam no centro da jornada, no centro do caminho deles. Bem interessante, Mas, no livro de Deuteronômio hoje, está relembrando ao povo e dizendo que as partes ruins, as tempestades, os invernos também são parte do povo, da história do povo. O bezerro de ouro, o problema lá em Massa e Meriba, onde o povo foi tentado, onde eles tentaram a Deus, as provas. Às vezes na nossa história a gente acha que só as partes boas que contam,
Eu só vivi quando eu estava na praia, quando eu tive dinheiro, quando meu casamento estava bom, quando as coisas prosperaram. Não, mas as coisas difíceis também são nossa história e também ajudaram a construir a pessoa que nós somos hoje, né? Se nós tirarmos os erros do passado, nós tiraremos também, como diz aquele ditado antigo, né? A sabedoria do presente, né? Então Deus está trazendo para eles essa noção. Tudo isso é parte da história de vocês, mas ao mesmo tempo, agora que vocês estão prosperando, não esqueçam. Pior coisa, gente, eu digo para vocês como padre que atende confissão e como ser humano também que está caindo e levantando, lutando para ser melhor. Pior coisa não é só você errar, no caso pecar. Claro que é horrível, mas não é só o erro que é ruim. O ruim é você não aprender com o erro. Porque cair um momento ou outro, um pecado, uma desobediência, talvez aconteça. Mas é preciso aprender com aquilo e não repetir, né? Porque às vezes quando tudo está bem, como eu dizia ontem, a gente tende a esquecer de Deus, esquecer do que a gente fez de errado, esquecer que a gente precisa ser humilde, precisa das pessoas, precisa de Deus, né? Então Deus trouxe o povo novamente àqueles lugares, né? Moisés está lembrando o povo aqui, é um discurso de Moisés. E Moisés também está contando, né? Como ele intercedeu pelo povo diante de Deus, né? Como Deus ouviu a oração de Moisés e poupou aquele povo que era para ser destruído, né? Sabe? Muito legal. A gente vê como Deus é rico em misericórdia, mas a gente vê também o poder da oração de intercessão, né? Como discípulos de Jesus, que é o novo Moisés, que está diante do Pai intercedendo por nós somos chamados também, sabe? A rezar um pelo outro, a interceder um pelo outro. Por exemplo, tem alguém na sua família perdido? Tem alguém na sua família nas drogas? Tem alguém que você não gosta? Alguém numa falsa religião? Não só julgue essa pessoa como se você fosse superior e estivesse num outro patamar e essa pessoa que morra queime no inferno. Não. Interceda por essa pessoa. Foi o que Moisés fez. Ofereça jejuns por essa pessoa. Ofereça comunhões por essa pessoa. Ofereça rosários. Gente, rezar por alguém, sobretudo alguém que está no pecado, é de uma misericórdia. Agrada tanto o coração de Deus que você não tem noção. Como disse Nossa Senhora às crianças na aparição de Fátima, muitas almas estão indo para o inferno porque não há quem reze por elas. Muitos pecadores estão indo para o inferno porque não há quem reze por eles. E Nossa Senhora ensinou, né? Claro, cada uma das crianças ali, Fátima, Jacinta e Francisco, aprendeu um aspecto da revelação ali de Nossa Senhora que mais mexeu com eles, mas sobretudo Francisco, ele ficou muito impressionado com isso, a questão do rezar pelos pecadores, né? Ele não desperdiçava a mínima oportunidade de oferecer um sacrifício pela salvação dos pecadores, pela conversão dos pecadores, sabe? E você e eu também precisamos, gente, oferecer sacrifícios, oferecer jejuns pelas almas do purgatório que lá não podem fazer mais nada, mas que precisam de oração, precisam de intercessão pela conversão dos pecadores. É muito importante. Deus está pedindo isso para nós hoje. Por quem Deus quer que você interceda hoje? Talvez é para o seu marido, que você vê que ele é tão mundano, tão afastado de Deus, e talvez ele pode morrer de uma hora para outra e ir para o inferno. Deus não colocou você do lado desse homem, ou no caso você, homem da sua esposa, à toa. Teu filho tão perdido, reze. Muitas pessoas que estavam destinadas ao inferno serão salvas através da nossa oração de intercessão. E você sabe que a oração de intercessão é uma das marcas da igreja desde o início. Olha o Catecismo da Igreja Católica, número 2687. Diz o seguinte: muitas pessoas, muitos religiosos, consagraram toda a sua vida à oração, à intercessão, né? Desde os anacoretas no deserto, né? Do Egito, né? Os padres do deserto, os eremitas, os monges, as monjas, consagraram todo o seu tempo ao louvor de Deus e à intercessão, à oração pelo povo, gente, pela conversão dos pecadores, né? A vida religiosa, a vida consagrada, a vida da igreja não se mantém, não se propaga sem a oração. Essa é uma das fontes vivas da contemplação e da vida espiritual da igreja, a intercessão. Reze pelos pecadores. Lembrando que nós temos hoje como tarefinha aqui o Salmo 10 para rezar, e hoje nós vamos fazer o Salmo 10 juntos.
Ao mestre do canto de Davi: é junto ao Senhor que procuro refúgio. Por que dizer-me, foge velozmente para a montanha como um pássaro? Eis que os maus entesam seu arco e ajustam a flecha na corda, para ferir de noite os que têm o coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode ainda fazer o justo? Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu, sua vista está atenta. Seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre, um vento abrasador, que de procela será o seu quinhão. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Que desça sobre você, sobre a tua família e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Lembrando que entra sempre ao meio-dia o nosso vídeo. Fica aí disponível para você assistir a hora que você puder. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Olá, Deus abençoe, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao episódio 61 aqui no nosso podcast diário Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia toda juntos ao longo desse ano, desde o Gênesis até o Apocalipse, seguindo aqui esse método, né, esse esquema das 12 grandes histórias dentro do período da história da salvação que dão sentido a toda a Bíblia, né? A Bíblia é um compêndio de 73 livros, com muitas histórias que compõem a história da salvação do mundo. E nós vamos lendo esses períodos e mergulhando e entendendo todo o que é a Sagrada Escritura. Hoje nós leremos Números 11, livro de Números capítulo 11, Deuteronômio capítulo 10 e o Salmo 33. Já anota o Salmo, lembrando que se eu não ler aqui, se não der tempo, é sempre a nossa tarefinha para lermos em casa. Então é muito importante você já anotar, mesmo que eu não fale no final, você anotar, tá bom? Vamos para a leitura na voz do Orlando Júnior. Números capítulo 11. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabeera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas começaram a gemer. Quem nos dará carne para comer, diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada, e só vemos maná diante de nossos olhos. O maná assemelhava-se ao grão de coentro e parecia-se como o bidélio. O povo dispersava-se para colhê-lo, moía-o com a mó ou esmagava-o num pilão, cozia-o numa panela e fazia bolos com ele, os quais tinham o sabor de um bolo assado com óleo. Enquanto de noite caía o orvalho no campo,
caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada uma à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor: Por que afligis vosso servo? Por que não acho eu favor aos vossos olhos, vós que me impusestes a carga de todo esse povo? Porventura, fui eu que concebi esse povo? Ou acaso fui eu que o dei à luz, para me dizeres: leva-o em teu seio, como a ama costuma levar o bebê, para a terra que, como juramento, prometi aos seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo: dá-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo, ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés: Junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e tenham autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda da reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito, o Senhor vos dará carne e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e dissestes chorando: por que saímos nós do Egito? Moisés disse: este povo, no meio do qual estou, conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro? Porventura se matará tanta quantidade de ovelhas e bois até que tenham bastante? Ou juntarão todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés: acaso será impotente a mão do Senhor? Verá sem demora se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousara o espírito sobre eles. Começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu a dar notícias a Moisés. Eldad e Medad, disse ele, profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés desde a juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Um vento mandado pelo Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo codornizes e derramou-as sobre o acampamento, em uma extensão de cerca de 1 dia de caminho, para ambos os lados em volta do acampamento, e cobriram o solo, cerca de 2 côvados de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte, tantas codornizes, que aquele que menos ajuntou conseguiu se encher 10 homeres, e estenderam-nas para si mesmos em toda a volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Chamou-se àquele lugar Quibrot Ataava,
sepulcros da concupiscência, porque ali sepultou-se o povo que se deixara dominar pelo desejo desordenado. De Quibrot a Taava partiu o povo para Hacerote, onde se deteve. Deuteronômio capítulo 10. Naquele mesmo tempo o Senhor disse-me: corta 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e sobe para junto de mim no monte, depois de ter fabricado uma arca de madeira. Escrevereis nessas tábuas as palavras que se achavam nas primeiras que quebraste, e tu as porás na arca. Fiz, pois, uma arca de madeira de acácia, e cortei 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Depois disso, com as 2 tábuas na mão, subi ao monte. O Senhor gravou nas novas pedras o que tinha escrito nas primeiras, as 10 palavras que ele vos tinha dirigido no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Devolveu-me em seguida, e desci a montanha para depô-las na arca que tinha feito. E elas lá estão, como o Senhor me tinha ordenado. Os israelitas partiram de Beerote, Bené e Acã para Mosera, onde morreu Arão. Seu filho Eleazar exerceu as funções sacerdotais em seu lugar, depois que foi enterrado ali. Dali foram para Gadgat. De Gadgat a Jotebata, onde havia água e torrentes em abundância. Foi nesse mesmo tempo que o Senhor designou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar na sua presença, servi-lo e abençoar em seu nome, o que ela continua fazendo sempre. Por isso Levi não teve parte nem herança com seus irmãos, porque o Senhor mesmo é seu patrimônio, como lhe prometeu o Senhor teu Deus. Como da primeira vez, fiquei sobre o monte 40 dias e 40 noites, e ainda essa vez o Senhor ouviu-me e renunciou a destruir-te. Mas disse-me: vai e marcha à frente do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar-lhe. E agora, ó Israel, o que pedi ao Senhor teu Deus, senão que o temas, andando nos seus caminhos, amando-o e servindo de todo o coração e de toda a alma, observando os mandamentos do Senhor e as suas leis, que hoje te prescrevo para que sejas feliz? Vê, ao Senhor teu Deus pertencem o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela se encontra. Não obstante, só a teus pais se apegou o Senhor com amor e elegeu a sua posteridade, depois deles, a vós, dentre todas as nações, como o vedes presentemente. Cortai, pois, o prepúcio de vosso coração e cessai de endurecer vossa cerviz, porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz distinção de pessoas, nem aceita presentes. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, ao qual dá alimento e vestuário. Vós também amai o estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Temerás o Senhor teu Deus, e o servirás, estarás unido a ele, e só pelo seu nome farás os teus juramentos. Ele é a tua glória e teu Deus, que fez por ti estas grandes e terríveis coisas que viste com os teus olhos. Quando os teus pais desceram ao Egito, eram em número de 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus multiplicou-lhe como as estrelas do céu. Senhor, obrigado pela tua palavra. Por favor, nos ajude a não sermos murmuradores, a reclamarmos, a nos prendermos só no negativo, como esse povo fez no deserto. Mas que nós te obedeçamos para colher as bênçãos, não as maldições, e não fiquemos presos, Senhor, no negativo e na reclamação. Amém. Nós ouvimos no livro de Gênesis, no Números, capítulo 11, a murmuração do povo no deserto, depois a história das codornizes, dos 70 anciãos, fazendo memória de coisas que a gente já foi lendo aí anteriormente, no livro do Êxodo, etc. E o Deuteronômio, capítulo 10, ele apresenta as novas tábuas da lei, Moisés narrando, e o chamado ao temor e à obediência de Deus. Ainda sobre Números, Números capítulo 11 apresenta os israelitas se rebelando contra Deus, reclamando, como crianças, que não estão conseguindo o que elas querem, crianças mimadas. Às vezes nós somos assim, viu?
Deus nos dá tanta coisa e a gente fica agindo como criança mimada. Ai, mas Deus não me deu aquilo. Mas Ele te deu tanta outra coisa, criatura. Ele te deu a vida, Ele te deu um trabalho, Ele te deu tantas coisas que você pediu e coisas que você não pediu. Então essa reclamação, esse hábito da negatividade constante, isso atrai juízo sobre nós. O povo de Israel era para ficar 1 ano no deserto, ficou 40 por causa da reclamação. Então fica aí a dica para você que é um murmurador, um reclamador crônico. Pare de reclamar, celebre as bênçãos de Deus na sua vida, não é? Deus providenciou para eles, gente, uma maná vindo do céu, né? Eles estavam morrendo de fome no deserto lá, sabe? E eles ainda, mesmo com a comida vindo do céu, eles falando da comida do Egito, com saudade das coisas do passado. Isso atrai ira de Deus, né? Eles esqueceram de que essa comida que eles tinham lá no Egito tinha como preço a escravidão deles, né? Mas tem pessoas que a cabeça dura, mas não veem o que Deus está fazendo, né? Tem saudade de uma coisa horrível, que era a escravidão, que é o pecado. Então, no Deuteronômio, Deus está dizendo, olha, isso eu estou falando de números, desculpa, agora eu vim para o Deuteronômio, né? Moisés fez a memória e disse, olha, obedeçam ao Senhor teu Deus, Ele é o grande Senhor, né? E foi falando mais uma vez aqui de algumas leis, né? Lembrando também a questão do Egito, tudo que eles viveram no Egito. Você viu que nesses dias a palavra está se focando muito na questão do não se esquecer, né? De onde Deus nos tirou. É interessante isso, né? Não se esqueça de onde Deus te tirou, né? Não se esqueça que você foi escravo no deserto, no Egito. Não se esqueça que Deus te libertou, né? Não fique com saudade da comida. Lembra que aquela comida do Egito tinha como preço a sua escravidão, né? Às vezes a gente troca a nossa liberdade por conforto, igual esse povo, né? Sabe? Não se esqueça de onde Deus te tirou. Você que me acompanha, né? Eu, Padre Adriano Zandoná, no meu programa, eu apresento um programa todas as noites pela TV Canção Nova, às terças-feiras, melhor dizendo, toda terça-noite, de 8 às 9 da noite pela TV Canção Nova, ao vivo em rede nacional, né? Você que acompanha meu programa, acompanha meu Instagram, minhas redes sociais, você sabe que eu já partilhei várias vezes o meu testemunho de vida. E lendo essa palavra, Deus fala muito comigo assim, olha, não se esqueça de onde eu te tirei, Padre Adriano Zandoná. Não se esqueça do que eu já fiz na sua vida, do que você fez no deserto, dos erros que você cometeu. Por quê? Porque o povo sem história é um povo sem identidade. E quando a gente esquece do nosso passado, da nossa história, do que Deus fez para nós, por nós, sobretudo no tempo de prosperidade, nós corremos o risco de ficar orgulhosos e de nos colocarmos no lugar de Deus. Eu já partilhei várias vezes o meu testemunho. Eu fui um adolescente perdido, gente, viciado em droga, em cocaína, em maconha, em haxixe, em pasta base de crack eu cheguei a usar. Fui expulso de escolas, expulso de time. Uma pessoa que todo mundo via como um caso perdido. Mas Deus, através da oração da minha mãe, do meu pai, de pessoas que intercederam por mim, que não desistiram de mim, me deu a oportunidade de eu fazer um retiro ali, no final da minha adolescência, me encontrar com Jesus, ser liberto das drogas. Foi maravilhoso. Mas eu não posso agora me inchar, eu sou padre. Não, eu sou padre sim, eu não sou mais aquele jovem. Foi um período da minha vida, faz mais de 25 anos que eu não uso drogas. Eu já passei pela formação no seminário, isso não afetou assim, no sentido de irreversivelmente a minha vida, as minhas habilidades, né? Mas eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou. Eu não posso me esquecer do deserto que eu vivi por minhas más escolhas. Não foi Deus que me colocou lá. Eu escolhi viver esse deserto. Eu ouvia rock satânico dia e noite. Eu vivia namoros errados. Quase fui pai novinho. Então tudo isso foi erro meu. Eu estava no deserto para morrer de fome, por culpa minha. Mas Deus foi lá e me tirou. E me deu uma nova chance. Eu não saberia que eu seria um padre. Eu não sabia, na época que eu seria sacerdote. Eu não tinha clareza ainda do meu chamado naquela circunstância. Eu não sabia que eu teria rede social. Eu não sabia que eu faria nesse ano, né, a Bíblia em um ano com você. Mas Deus já sabia. Mas eu não posso me esquecer quem é Deus na minha vida e de quem eu fui. Porque isso me mantém humilde, me faz saber que eu dependo de Deus, que eu tenho que ser grato a Ele, que sem Ele eu não seria nada. Eu já não sou nada, mas sem Deus, nada, dica de nada. Isso me faz ter humildade para acolher as pessoas que estão fracas, que estão caídas, que estão perdidas. Muitas vezes quando eu vejo um drogado, um perdido, eu falo,
era o padre Adriano Zandoná ali, e era para eu estar pior do que ele se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fossem pessoas boas rezando por mim. Então não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça do que Deus já fez por você. Sim, talvez você não foi um drogado, um traficante, um perdido como eu, mas não dá para negar que Deus fez muitas coisas na sua vida. Esses dias atrás eu conversava com uma mulher, uma moça, hoje é uma mulher, né? Pela qual eu rezei muito tempo e acompanhei como padre, né? A gente acaba acompanhando muita gente, que essa moça tinha um desejo desesperado de casar. Ela sentia esse chamado da parte de Deus, na verdade, né? Não era só um desejo. Só que ela não encontrou a pessoa certa. Não deu certo, os namoros dela foram muito mal sucedidos e ela foi ficando velha, mais velha, né? E você sabe que os órgãos reprodutores da mulher, eles têm ali, é duro dizer, mas tem um prazo de validade, né? E chegando perto ela não conseguia, e eu rezei muito, me compadeci, chorei, sabe, com ela. E aí, graças a Deus, com 39 anos ela casou e conseguiu ter 2 filhos, você acredita? Só que depois de um tempo ela veio reclamar pra mim, pedir oração, reclamar que estava muito pesado, que não aguentava os filhos. Eu olhei pra ela e falei, ô filha, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Você por 10 anos chorou e pediu a Deus isso. E eu chorei com você, eu rezei com você. Agora você tem que lembrar do que Deus fez por você e ser grata. É claro, é difícil ter criança. Descansar faz parte, faz. Mas não viva nesse espírito de murmuração. Seja grata, porque Deus fez muito por você. Ele te tirou do Egito, do deserto. Você estaria muito infeliz se você não tivesse casado e ter tido esses filhos. Então, celebre a vida, né? Isso serve para mim e para você também, né? Não sejamos murmuradores crônicos. Tem gente que quer reclamar pelo gosto de reclamar, né? Não, seja uma pessoa de louvor e reconheça tudo que Deus já fez por você. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje é o Salmo 33 para você ler aí como tarefinha. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família.